de Romanos nós estamos dedicando um pouco mais de tempo do que os outros livros, porque vão tratar assuntos que também estão em outras cartas paulinas. Então, as próximas cartas que nós formos estudar, vamos estudar apenas os diferenciais, porque alguns assuntos nós já abordamos completamente aqui na carta aos Romanos. Nós precisamos também lembrar que momento especial é esse na palavra de Deus. Então, veja aí na linha do tempo, na história da humanidade. O momento é o domínio romano sobre todo o mundo, e o imperador era o imperador Tibério, a partir do ano 14. Daí vem Pôncio Pilatos como governador da Judéia no ano 26. O ministério de Cristo começa no ano 27 e vai até o ano 30, que é o ano da morte e ressurreição. Entre o ano 33 e 36 acontece a conversão de Paulo. Depois ele vai passar por um grande período em Damasco, Tarso e Antioquia, durante o império de Calígula e o começo do império de Cláudio. E esse período vai ser um período de preparação do apóstolo Paulo. Daí então em Antioquia, no ano 47, ele é enviado por profetas e mestres e constituído apóstolo junto com Barnabé para a primeira viagem missionária, que vai até o ano 49, quando acontece o concílio de Jerusalém, em Atos 15. Daí então a segunda viagem de Paulo até o ano 51, do ano 51 até o 57, é a terceira viagem do apóstolo Paulo, e aí começa o Império de Nero. E aí sim, a quarta viagem, a última viagem de Paulo, que ele chegou provavelmente em Roma por volta do ano 61, escreveu muitas cartas em Roma, e depois acabou sendo morto, executado, por volta do ano 66, entre 66 e 68, tanto o apóstolo Paulo como também o apóstolo Pedro, é o que as tradições acreditam, né, que eles foram mortos. Perfeito? Então esse é um momento histórico no mundo e que faz parte aí de praticamente é o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento está inserido exatamente neste momento na história da humanidade. Bom, vamos ver agora neste mapa, o mapa para onde Paulo enviou as suas cartas. Então ele enviou carta para Roma, ele enviou carta para os Coríntios, você vê Corinto ali na Grécia, ele enviou carta para a Galácia, que é uma região ali norte da Ásia Menor, para Éfeso, para Colossos, para Filipos e para Tessalônica. Algumas outras cartas, por exemplo, Timóteo, as duas cartas a Timóteo acreditam-se que foram entregues ali em Éfeso, e também a de Filemon em Colossos, tá certo? Então você se situou aí na geografia da palavra de Deus. Nós vamos continuar estudando o livro de Romanos, e o livro de Romanos vai abordar assuntos fundamentais para o cristianismo, lembrando que o tema central da carta aos Romanos é a justificação pela fé, que nós chamamos de graça. Então todos os temas vão falar sobre isso, sobre a essência do cristianismo, a salvação que veio através de Jesus Cristo e que apagou todas as nossas condenações e nos fez novas criaturas. Então, nesse momento, né, que Paulo está ali ensinando os romanos, igreja que ele iria ainda visitar, pois a carta foi escrita na terceira viagem missionária, ele vai abordar muitos temas polêmicos, e principalmente a questão do conflito entre os judaizantes, que eram judeus cristãos, judeus que se converteram ao cristianismo, e queriam impor aos estrangeiros que se convertiam as mesmas práticas do judaísmo, os mesmos rituais. Por exemplo, nós falamos sobre a circuncisão, que era uma prática, um voto que todo judeu fazia e faz até hoje, que é uma marca no membro sexual masculino, que é o corte de uma pele que cobre o órgão sexual masculino, e que foi algo dado por Deus a Abraão e formalizado pela lei de Moisés. Agora imagine o homem se convertendo a Jesus Cristo e tendo, independente da sua idade, que realizar este ato. Realmente é algo que não condiz com aquilo que Cristo já falava, que a salvação ela vem pela misericórdia, pela graça e por uma confissão de fé.
Por isso que Jesus diz em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Então vamos começar a ler a carta aos Romanos, vamos ler agora o capítulo 6. Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morreremos? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bispo G, 2 temas aqui já abordados. Cada capítulo tem uma série de temas, né? Romanos é um livro muito amplo, né? Como nós já falamos, considerada a carta magna, né? A carta mais importante do Novo Testamento. Bom, 2 temas aqui, Bispo G. Primeiro é o batismo e também a liberdade quanto ao pecado, porque muitas pessoas confundem a liberdade com a libertinagem. É verdade. É a graça, então posso fazer o que eu quero, porque Deus perdoa. Então primeiro vamos falar sobre isso, Bispo G. Aqui Paulo fala para ser cuidadoso, porque o resultado do pecado continua sendo o mesmo, a morte. Então, Bispo G, Deus perdoa o pecado, mas ele apaga as consequências? Bom, na graça, nós temos assim algo que é bem diferente. Então, assim, no Antigo Testamento, quando Deus perdoa, ele não nos tem por inocentes. Então, isso na lei. Então, há um salmo, inclusive, que deixa isso muito claro. Na graça, o Senhor apaga as nossas transgressões. Não me lembrarei mais das vossas transgressões. Mas, obviamente, todo pecado pode gerar consequência. Porque o que é o pecado e o porquê o perigo do pecado na graça? Porque habilitamos demônios. Através do pecado, os demônios são habilitados, eles podem, habilitados, influenciar, eles podem manifestar roubo, morte, destruição. Então, o que o pecado gera, o que nós falamos, a morte, e quem é aquele que quer acionar a morte? É o inimigo. Então, o inimigo, ele, vamos dizer assim, não se esquece. Não se esquece. E se você não se arrepender e pedir perdão, porque esse é um segredo espiritual. O que a religiosidade, ela coloca Deus como alguém que é, vamos dizer assim, é o juiz da lei. Então ele quer que você peque, a hora que ele te pegar, ele te pega na esquina e é o seguinte, agora você vai pagar. E a realidade não é essa, senão ele não mandaria seu filho Jesus. Agora, por que veio a graça? Porque o diabo tem costas largas. Então a graça, desde o início nós vemos, ela sendo manifesta até no Gênesis, porque o inimigo, ele é o verdadeiro homicida, é ele quem vem roubar, matar e destruir. Então, o que a graça é? É um protetor nosso. Então, Deus colocou essa marca para nos proteger. E o que ocorre é que, às vezes, nós não conseguimos entender isso, e no momento que pecamos, nós nos escondemos como fez Adão. A tendência do homem é isso. É ter medo de Deus e se esconder, que é uma marca da religiosidade. Mas a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar. Não é questão só de perdão. Por que fala purificação? Porque a purificação é algo muito mais elevado que nos tira da contaminação do diabo. Porque o que é que traz a habilitação para o diabo é contaminação. Então a purificação é o oposto da contaminação e aí o diabo não tem acesso sobre aquilo que é nosso. Então nós temos que ter na nossa mente, se pecarmos,
Vamos buscar arrependimento primeiro, não adianta só perdão, porque tem gente que fala assim, ah, eu pequei de novo, perdão, perdão, Senhor, perdão, perdão. Não é isso. Tem que se arrepender, porque o arrependimento gera o quê? A habilitação da graça. Porque se pecarmos deliberadamente, e nós vemos que Hebreus trata isso, um pouquinho Romanos trata também, nós estamos profanando o corpo de Cristo, nós estamos indo contra aquilo que é a graça, temos que tomar muito cuidado. Outro assunto que nós vemos aqui é sobre o batismo, Bispo G. O batismo fala assim, que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então ele explica aqui, o batismo é um ato profético, é algo que você está expressando o quê? Que você está sepultando o velho homem naquelas águas e está se levantando como uma nova criatura para viver em novidade de vida. Então, há sempre aquele tipo de perguntinha. Eu fumo cigarro, pode batizar? Eu tenho vício, pode batizar? Eu ainda não estou liberto de tal situação, pode se batizar? Pode ou não pode, Bispo G? Pode, porque o que é o batismo? Se a pessoa nasceu de novo, ela pode ter nascido de novo naquele momento. A despeito dela ter os vícios, isso ainda é um processo que Deus vai fazer, que é a santificação. Ela é diferente da salvação. A salvação é um ato de fé que já gera a graça imediatamente. E o batismo é um referencial disso. Então nós temos alguns exemplos, né, na Bíblia. Nós vemos ali o eunuco de Candace. E o eunuco de Candace era alguém que poderia, vamos dizer, né? Ele poderia ter marcas até de homossexualismo, porque geralmente os eunucos tinham esse lado, essa marca. E nós vemos que quando Filipe vai ministra o batismo nele, ele não interroga se ele vai acabar com isso ou vai deixar de fazer aquilo. Ele só coloca o seguinte, você crê em Jesus Cristo? E ele falou, eu creio. O que impede de eu ser batizado? Nada impede. A pergunta foi essa, o que me impede? Porque a religiosidade traz uma série de impedimentos para a pessoa se batizar. E a graça não. O batismo é assim, reconheceu que entregou sua vida a Jesus Cristo sinceramente, entendeu o que é o poder da graça, você tem que se batizar. É um referencial, foi muito bom você falar, que é um referencial profético, é um ato profético. Não é um ritual. Porque o que é a marca de um ritual? É a repetição de algo exterior, não como um ato profético, não como um simbolismo, mas como algo que tem eficácia. E os rituais não têm eficácia nenhuma, principalmente na graça. Correto? Porque a gente vê uma série de rituais que faziam parte do judaísmo que são abolidos. E até vazios. E vazios no seu sentido. Porque nós vemos algumas religiões que têm a prática do batismo. Mas a prática do batismo não é com o entendimento do que é o batismo. E, sinceramente, muitos são batizados em outras religiões para serem introduzidos na religião. Ou seja, você só é aceito na religião por ser batizado. Daí é o mesmo conceito equivocado, Bispo G, que é praticado até em vertentes evangélicas. É um outro lance. Que você só pode tomar Santa Ceia se for batizado. Então quer dizer, como o batismo como um ritual de iniciação para ser aceito numa comunidade. Para ser aceito numa comunidade. Perfeito. Então você não pode participar da ceia porque você não está na comunidade, porque você não foi batizado. Então, peraí, não é isso que a Bíblia fala. Não é? Então é um ato profético, porque ainda que a pessoa tenha um vício, ou tenha um hábito, um costume que fere a santidade, andar em novidade de vida aqui, Paulo está querendo dizer assim, que a partir de agora o teu pensamento tem que ser esse. Isso. Você vai lutar para andar em novidade de vida, ande em novidade de vida. E tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida para ajudá-lo. Exato. Então essa é a condição. Não está sozinho, né? Não é uma guerra sozinha que agora vai lá e acabou, não. O Espírito Santo vai te convencer. Isso, ele intercede por nós. Exato. É que nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Agora, Romanos 7, Bispo G, nós vamos entrar na 8ª questão de Romanos, que é sobre divórcio e viuvez. E divórcio é sempre um tema muito polêmico. E aqui, na verdade, Paulo usa o exemplo de uma viuvez. Então, vamos ler esta passagem.
Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 7. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vos morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Bispo G, é tipo de versículo que usam fora de contexto. Perfeito, Deus. Você falou tudo agora. Aqui Paulo está dando exemplo da lei. É. Vamos lá, ele está dando um exemplo da lei de Moisés aos romanos judeus. Isso. Do que é essa relação agora com a graça, daquele que se converte. Então ele fala, assim como na lei tem isso, que não quer dizer que você tenha que praticar isso. Então é para facilitar o teu entendimento, não é? Perfeito. Que você não está mais ligado à lei, porque a lei morreu. E agora nós vivemos pela graça. Porque isso é algo muito perigoso, Bispo G. Muito. Alguém pegar um trecho dele e falar assim, não, olha, você se divorciou do teu marido. A lei diz, e a lei? Mas a lei nós vamos seguir? Pior que nem a lei, Bispo G. Aqui Romanos 7 fala assim, não, mas o Novo Testamento fala. E aqui fala que, inclusive, o sentido não é nem o divórcio, não é o casamento, o sentido é o seguinte, você se divorciou da lei. Você não tem mais ligação com a lei, você morreu a lei para você, hoje a lei você morreu, é está viúva da lei. Isso, viúvo da lei. Então, a partir de agora, você tem que andar na graça. E esse é o sentido. Por exemplo, eu acho que tem um exemplo muito bom de pessoas que fazem, por exemplo, de uma passagem que fala do seio de Abraão. Nossa, essa é clássica. Então eles falam do seio de Abraão para dizer como é que é o inferno e como é que é o céu. E você vê lá do céu os caras sofrendo lá no inferno. Você está no seio de Abraão no céu e vê os caras sofrendo no inferno. O que está ali não é o que se é céu ou se é inferno. O que é o foco lá é que não existe de maneira nenhuma oportunidade das pessoas voltarem. Então tem que aproveitar a chance de andar em santificação, comunhão, aproveitar a graça para não ir para o inferno. Exato. E não aquilo que está ali uma doutrina sobre o inferno. Muito bem, então, como a Bispa Sônia fala, né, que texto fora de contexto é pretexto. É pretexto. Não é? Então, obviamente ligado. Aqui, né, vamos até colocar, se nós formos usar aqui o que a lei diz, nós não estamos servindo a lei. Porém, nós sabemos da seriedade do casamento. Claro. Nós sabemos que o que Deus uniu, o homem não separe. E tem uma série de outros trechos que vão mostrar a seriedade e o que pode ou não romper uma aliança de casamento, que é uma aliança com Deus. Mas aqui não está, e não é esse o contexto. Eu estou colocando, assim, né, nós organizamos, Bispo G, algumas passagens para explicar. Porque às vezes a pessoa pega lá Romanos 7, fala uma historinha lá. Não, é outra coisa. Né? Muito bem. Bispo G, questão número 9. A gente achou que ia falar de divórcio e de viuvez, mas na verdade falamos de lei e graça. Questão número 9. Condenação e escravidão. Agora sim, um capítulo, talvez um capítulo, eu acho que um dos mais famosos de Romanos, que é o capítulo 8. É um capítulo extenso, 39 versículos. Romanos 15 também é muito importante, bom, todos são, né? Mas esse capítulo aqui é muito conhecido. Nós vamos, na verdade, tratar de vários temas dentro dele. Então vamos começar a ler do versículo 1 em diante. Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. A primeira frase já começa: nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo. Bom, aqui fala de uma condição que, na verdade, ela é coordenada, né, Bispo G? Fala de condenação, que Jesus levou todas as condenações e nos tirou de uma condenação maior, que seria uma condenação da escravidão, certo? Então ele fala de dois temas que andam paralelos, não tem como um andar sem o outro. O que Jesus fez, Bispo G? Ele anulou as condenações porque ele anulou a lei? A realidade é que ele condenou o pecado. Muito bem. Ele condenou o pecado. Como assim, bispo, condenou o pecado? Porque o pecado era algo que era o quê? Era a força do diabo, do acusador. Então a graça, ela traz libertação para o pecador, levando o pecado à condenação na carne de quem? Jesus Cristo, que não pecou, ele não teve pecado. Foi condenado como sacrifício e na sua carne ele pôde condenar o pecado. Então hoje, o pecado não tem habilitação sobre nós por causa desse, vamos dizer assim, desse ato de entrega de Jesus Cristo. Então não é uma questão de ter anulado a lei, ele cumpriu a lei. Agora a lei, ela se esvaziou diante daquilo que era o poder da graça. Até quando? Animais iriam ser sacrificados. Claro. E não iam chegar a lugar nenhum, porque eles perdoavam os pecados. E o pecado original? O pecado original continuava habilitado. Então, a condenação que veio através de Adão, a Bíblia fala, por um Adão entrou o pecado. E um segundo Adão, Jesus Cristo, foi que o pecado foi condenado, foi tirado o poder e a ação dele. Então, nós temos que ter esse entendimento para a gente não ficar achando que ou a lei era completa, ou a lei ela cumpriu o que tinha que cumprir até aquele determinado tempo. Daí para frente a graça assumiu todo o comando. Nós vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando sobre isso, né? Que o primeiro Adão ele era alma vivente. Quer dizer, uma condição sem uma influência do Espírito. Tanto é que o segundo Adão é o Espírito vivificante. Então nós temos essa figura que sem o Espírito Santo, a pessoa não tem nenhum convencimento, ela não tem o juízo, ela não sabe que é pecado, ela não tem o entendimento. Ela sabia o pecado pela lei. E agora ela é convencida que a prática do pecado traz danos para ela pelo Espírito. Então, é aquela coisa agora, não é que eu não precise da lei, não é esse o ponto, é que assim, agora eu entendo que eu não vou ter essa prática, porque essa prática ela traz danos, me afasta de Deus, me tira da presença do Espírito Santo. Tanto é que aqui fica, na verdade, um alerta também, né? Você que opta se você vai andar pela carne ou andar pelo Espírito. E uma coisa importante, Danilo, que você está colocando, que você falou, é muito importante, é que quando fala que o primeiro Adão foi alma vivente, a palavra psique, ânima, né? Ligado ao ânimo de vida. Então, o que quer dizer isso? Ele morreu espiritualmente. Ele se tornou alma vivente, porque espiritualmente ele veio a morrer. Eu acho que quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele não morreu fisicamente, ele achou, glória a Deus, estou livre dessa condenação. Não era bem como eu esperava. Mas mal sabia ele que ele tinha morrido de espírito. Então, o segundo Adão é espírito vivificante. Por isso que Jesus Cristo não foi formado somente de mulher. Ele veio formado pelo Espírito Santo de Deus, que deu, como diz, a sombra do Senhor cobriu Maria, e Maria gerou 100% homem, mas 100% Deus. Porque não teria condições de simplesmente Deus tirar o pecado do mundo, porque ia habilitar Satanás, e ao mesmo tempo um ser humano fazer a obra completa, também não daria. Mas na sua humanidade, Jesus conseguiu vencer a carne e de uma alma vivente, ele se torna espírito vivificante, porque a partir daí, a direita do Pai intercede por nós pelo poder da graça e nos vivifica. É renascer
É nascer de novo. É aquilo que, infelizmente, um homem que era um sábio, maravilhoso, Nicodemos, ele achava que ele era o cara. Ele não tinha nem nascido de novo. Ele estava morto em espírito. Ele era alma vivificada só. Aliás, ele era alma vivente. Pois é. Na verdade, quando o homem ele não é renascido, convertido, é como se o espírito dele não existisse. Como se tivesse sido extinto, vamos colocar mesmo assim. Até o apóstolo Paulo fala dessa forma a Tessalônica, né? Na primeira carta, no capítulo 5, ele fala assim, não apagueis o espírito, não extingueis o espírito. Quer dizer, o espírito ele pode ser extinto, ele pode não ter eficácia, ele pode não ter ação nenhuma. Verdade. Porque a pessoa ela se desvia a tal ponto dela negar, dela abrir mão da salvação, dela rejeitar e chegar a essa condição. Assim como aquele que é ímpio, que não conhece a Cristo, não nasceu de novo, da mesma forma, ele tem esse vazio. Ele está morto espiritualmente. Ele está morto espiritualmente, exato. Então, quer dizer, ele é uma alma e daí então há precedentes para possíveis possessões, opressões demoníacas, é claro, você não tem ação do espírito. Você não tem um espírito, o espírito está morto. Não é? Então nós vemos até a reação de Adão é muito interessante, porque de repente ele vê que ele está nu. Ele começa a ter algumas reações que são reações humanas. A vergonha, o sentimento de acusação e todo aquele sentimento que veio, porque quando ele tinha o espírito ele não tinha. Ele não tinha isso porque o espírito, até a malícia dos olhos dele, tirava. Não tinha malícia. E de repente todos esses comportamentos, tanto da malícia como da vergonha, como a insegurança, a acusação, são sentimentos de alma vivente. É isso mesmo. Não é? Porque o espírito não tem esse sentimento. Aliás, os sentimentos espirituais, nós vamos falar agora sobre isso, são diferentes sentimentos humanos. Né? Aliás, vamos já entrar nesse assunto, porque é interessante, que aí vai entrar de como é a intercessão do Espírito Santo e de Cristo, que vai falar de sentimentos. Como é que se comporta? Qual a diferença entre sentimentos humanos e sentimentos espirituais? Né? Então vamos ler esse trecho. Continuando, carta aos Romanos, capítulo 8. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então surge uma palavra intercessão, Bispo G. Intercessão é você clamar em favor de algo. Isso. É que se põe no lugar do outro. Como intermediário. Isso. Né? Já começa por aí, já quebrando qualquer idolatria e religião. Não é? Porque o único intermediário é Jesus Cristo. Ponto. Só ele pode interceder. Só ele, sendo ele mesmo Deus. Mas uma figura de que em nome de Jesus, por isso que nós oramos em nome de Jesus, nós alcançamos o favor do Pai. Perfeito. Tudo bem. Mas aqui nós vemos o Espírito Santo. Então nós temos essa visão do Filho falando com o Pai e agora o Espírito. E o Espírito Santo, nós vemos que ele vai falar mais, a primeira sensação que dá, mais preocupado em falar conosco, com a gente, do que esse caminho de Jesus. Jesus é o intercessor ao Pai. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é mais preocupado com a nossa postura, com as nossas atitudes, com os nossos atos, com o dia a dia, certo? E fala de gemidos inexprimíveis. E aí, Bispo, eu te falo, qual é essa tal diferença entre o sentimento humano e o sentimento espiritual? Bom, a realidade é que aqui quando... um segredo de nós entendermos bem, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então, nós estamos falando de raciocínio, razão espiritual que o Espírito Santo de Deus tem, e aquilo que são os nossos sentimentos. Eu acho que todos nós já devemos ter algum dia ferido alguma coisa espiritual
e ficado com um incômodo no seu coração terrível. E você fica pensando, meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa, ou eu preguei alguma coisa errada, ou eu falei alguma coisa errada, e fica aquele incômodo, que você não sabe o porquê, mas alguma coisa se feriu no mundo espiritual. Por quê? Porque a mente, entre aspas, porque o Espírito Santo tem uma razão espiritual, ele está incomodando o teu sentimento. Porque não às vezes nós interpretamos que o Espírito Santo vai entrar na tua mente, e vai pôr uma outra mente. Não. Deus não fere o princípio do livre-arbítrio. Agora, para que ele não fira, ele tem que de alguma forma nos convencer. E o convencimento, ele não é um convencimento intelectual. Ele tem que ter uma porta de abertura. E a porta de abertura é o nosso sentimento, o nosso coração. E aí o que ocorre? Ele coloca esse sentimento. Para quê? Para que nós busquemos, para que a gente clame. E sabe o que acontece? É incrível. Quando você começa a clamar pela presença do Espírito Santo, ele te mostra onde foi o erro. Aí na tua mente começa a aparecer. A mente de Cristo começa a se manifestar. A mente do Espírito Santo começa a te colocar e falar, foi ali que você errou. Para quê? Para que você desligue do mundo espiritual o que você possa ter ligado com palavras, com atitudes, e aí que possam gerar consequências para o futuro. E essa é a maneira que o Espírito Santo intercede por nós. Por isso que nós temos que aprender, a religiosidade, ela quer que a gente não fale em línguas. Só se fala em línguas se houver alguém para interpretar. Então tá bom, tem alguém para interpretar, o Espírito Santo de Deus. Interpretar os seus pensamentos em nós, para que a gente possa o quê? Acertar a nossa vida. Porque o falar em línguas, nós falamos na língua dos anjos, uma língua espiritual. E o momento que a gente entra realmente na presença do Senhor, clamando em línguas, na hora, o Espírito Santo de Deus começa a trazer a sua razão espiritual. E aí nós podemos limpar da nossa vida, desligar o que falamos, pedir perdão por alguma atitude errada que possa ter profanado alguma coisa. E essa é a maneira. Os gemidos inexprimíveis são assim. O falar em línguas é buscar o Espírito Santo. Eu, às vezes, busco assim, contido mesmo, algo assim forte no meu coração. Senhor, o que eu fiz? Busco. E em espírito eu oro e parece que no mundo espiritual depois aquilo se abre. Eu reconheço onde eu errei e aquilo se abre pela intercessão do Espírito. Poderia-se dizer assim, Bispo G, na questão como se nós humanamente nós enxergamos a nossa dimensão, a nossa dimensão da mente humana, do intelecto. Perfeito. Não é? Tem coisas que nós fazemos pelo nosso intelecto. Né? Agora, essa dimensão espiritual, ela não se discerne pelo intelecto. Perfeito. E você não pode observar o que está acontecendo na dimensão espiritual pelo seu intelecto, por aquilo que é o teu psique, por aquilo que você enxerga. Então, quem vai te revelar o que está acontecendo na dimensão espiritual, a qual o teu intelecto não tem essa condição de revelar, aí sim é o espírito. Então, seria mais ou menos essa condição. A mente do espírito te falando, olha, o que está acontecendo aqui no plano espiritual é isso. E você precisa agora, no plano intelectual, no plano da alma, ligar, desligar e agir. Isso, é isso, né? Perfeito. É a questão dos planos, das dimensões. Porque nós temos um poder e uma autoridade que as chaves que foram delegadas ao mover apostólico. O que eu ligo é ligado nos céus, o que eu desligo é desligado nos céus. Mas como é que eu vou saber se eu estou ligando ou não de forma correta? É isso, é o Espírito Santo de Deus que nos traz essa razão espiritual. Então, por isso que eu falo, sabe o que é a fé? A fé é uma razão espiritual. E a gente tem que se relacionar com Deus e com o Espírito Santo com fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé é você atingir o mundo espiritual por aquilo que você crê. E, obviamente, existe uma razão espiritual, por isso que a nossa fé é algo que move montanhas realmente, porque você mexe no mundo espiritual com as suas atitudes de fé. Obviamente o quê? Discernindo pelo Espírito aquilo que deve ser feito. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos tratar mais alguns temas polêmicos do livro de Romanos e você fique ligado no programa Escola de Profetas. Já voltamos.
Escola de Profetas de volta, falando hoje sobre a carta aos Romanos. Estamos no terceiro episódio sobre esta carta incrível do apóstolo Paulo. E agora nós vamos falar de mais um tema, Bispo G. O tema é dureza de coração. Então vamos ler o capítulo 9. Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 9. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Bispo G, o tema agora, dureza de coração. Aqui Paulo usa um exemplo que Deus endureceu o coração do faraó naquele momento ali, né, dramático da saída do povo de Israel do Egito. Então tiveram que acontecer 10 pragas para amolecer o coração duro de Faraó. Então quer dizer que ainda hoje é possível Deus usar esta artimanha para tratar a vida de alguém? Sem dúvida, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. Então, ele fala de exercer misericórdia sobre quem quer exercer e deixa de exercer sobre quem ele quer deixar de exercer. Por que nós achamos, Deus faz acepção de pessoas, um é melhor do que o outro? Não, a realidade é que Deus é eterno. Deus trata quem precisa ser tratado com misericórdia, porque ele sabe o que é o futuro. Então, eu gosto de lembrar de algo muito interessante, que é o tratamento do apóstolo Paulo e o tratamento de Barnabé. Então o apóstolo Paulo sempre foi um homem muito rígido e precisava ser tratado. Ele próprio fala: para que eu não me ensoberbecesse das revelações, me foi posto um espinho na carne. E a gente percebe que já Barnabé, que era um homem de consolações, porque as duas palavras que andam muito juntas, quem tem um espírito misericordioso, é aquele que tem também o sentimento de consolação. Então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, fala sobre isso. Nós recebemos a consolação do Espírito Santo e a misericórdia para nós sermos portadores e levar. Mas existem pessoas que não querem levar, pela dureza de coração. Na medida que a pessoa mede, ela é medida. E Deus é assim, é uma lei espiritual. Se eu vou medir alguém por misericórdia, essa misericórdia será alcançada a mim. Se eu medir segundo aquilo que é a dureza, eu vou ser medido na mesma medida. Então aqui o Senhor mostra que ele tem essa prática não pelo fato de fazer, esse eu vou tratar sem esse não. Deus sabe o que é a pessoa no futuro e se for necessário endurecer para tratar, Deus endurece. Glória a Deus por isso. Ele sabe, né, o que é melhor para o seu servo, né? E o fundamento final é a pessoa conhecer a misericórdia dele. Porque a gente vê muitas pessoas são arrogantes, prepotentes, quer dizer, se privilegiam da condição humana que tem, muitas vezes, até para julgar o outro. Sabe, Dani, eu já clamei pela misericórdia de Deus. Houve momentos na minha vida que eu clamei pela misericórdia de Deus e eu sei o que é a misericórdia de Deus que me alcançou. E sabe o que eu tenho? Eu tenho esse sentimento de misericórdia pelas vidas. Eu sei que quando eu vejo uma pessoa lá da igreja sofrendo uma situação no seu casamento, ou sofrendo uma situação na sua vida financeira, material, eu sei o que ela sente. E eu tenho, o privilégio que eu tenho em relação a eles, é o quê? É uma condição na carne, que eu nasci de um lar onde meu pai e a minha mãe sempre foram muito amorosos. Então eu sou uma pessoa amorosa, até por um princípio de ter conhecido isso. Outras pessoas não são assim. Agora, o que eu tenho que ter? Eu tenho que exercer a misericórdia com um e com o outro. Porque quem vai tratar, segundo aquilo que é certo e futuro, somente Deus. Então Deus nos chamou para nós exercermos o ministério da reconciliação. E a reconciliação é só baseada numa coisa: misericórdia e, obviamente, é a intercessão, que é a parte que nós falamos, né? Que é a consolação do Espírito Santo. Último tema, Bispo G, de hoje, falamos de muitos, vamos falar sobre a rejeição da pregação.
porque há também quem se faz duro de coração, que aí já não é de Deus, a pessoa que endurece o próprio coração, né? Ela ouve a verdade e ela não quer vivê-la, ela conscientemente abre mão da verdade. Vamos ler essa passagem. Vamos lá, Carta aos Romanos, capítulo 10. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. Nós vemos, Bispo G, que o fato de Israel, de muitos judeus terem rejeitado a Cristo, promoveu o que era necessário. Acabou, assim, forçando ao evangelho a alcançar os outros povos. E, na verdade, até hoje, não é só o caso de alguns judeus, como muitos outros povos e religiões negam a Jesus Cristo. Ou enxergam Cristo como um profeta, alguém muito especial, mas não como Salvador. Mas já ouviram a pregação. Agora, é muito difícil de falar sobre isso, porque tem tantas pregações também, né, Bispo G? Mas a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação. Então, quanto mais eu ouço, mais eu me encho de fé. Agora, eu ouvir a pregação também significa que eu estou disposto a ouvir a pregação, porque também não adianta eu ficar numa sala, vou aqui para ver se por osmose ou por qualquer onda eletromagnética esse negócio vai de alguma forma falar comigo. Muitas pessoas vão à igreja assim, eu sento, fica lá, vamos ver se vai falar alguma coisa comigo, vamos ver se realmente é uma coisa, eu vou sentir alguma coisa aqui hoje. Não vai sentir nada. É claro que não vai sentir nada. Já colocou no coração que as pessoas acham que é assim, não, Deus tem que aparecer para mim, tem que vir um anjo aqui agora falar comigo. Não vai falar, não adianta, porque não é dessa forma que Deus trabalha. Como o próprio Bispo já falou, realmente a entrega, né? Se humilhar diante do Senhor para que Ele te exalte. Então, nós enxergamos o que, Bispo G? Essa rejeição que Paulo fala por parte, no caso dos judeus. Sem dúvida. Mas muitas pessoas rejeitam conscientemente a pregação e rejeitam, Bispo G, por quê? Por engano de Satanás? Porque não enxergam? Porque não entendem? Acho que estranho, assim, né? A opção dessas pessoas é o pecado, Dani. Então, porque a palavra ela é muito clara, ela é uma faca, uma espada de dois gumes, ela penetra, ela atinge espírito e atinge alma. Mas muitas pessoas rejeitam a palavra porque elas sabem que a condição que elas querem são os valores da carne. Então, até por isso, Dani, tem um contingente muito maior de mulheres na igreja do que homens. Porque os homens são muito mais suscetíveis vamos dizer assim, vamos dizer, a influência da carne, da carne pecaminosa. Isso é um fato, não adianta. Então a gente vê muito mais mulheres na igreja por esse motivo. Porque na hora de fazer uma opção, o que o homem muitas vezes entende? Vou ter que deixar minha balada, vou ter que deixar isso, vou deixar a carne, vou ter que deixar, não vou ter que dar meus pulinhos agora, vou ter que ir na igreja. Então, já a razão deles começa a trazer o quê? A opção pela carne. Então, a palavra, ela demora muito mais a atingir um homem. A mulher já não, ela já no seu sentimento, ela já se abre de uma forma mais correta. Porém, quando o homem, ele alcança um nível mesmo de uma entrega, a entrega do homem ela é muito mais profunda do que uma de uma mulher. Porque ele vai com a sua razão e a santificação, por incrível que pareça, porque a santificação da mulher ela é favorecida até hormonalmente. Mas o homem, quando ele vai por Cristo, ele vai contra a sua carne, ele vai num nível muito mais profundo de santificação do que das mulheres. Olha só. E aí a gente vê o porquê hoje nós vemos as grandes lideranças, elas estarem sendo mais estabelecidas por homens. E a gente vê muitas mulheres serem levadas ainda por sentimentos. Se nós percebermos muita queda de muitos homens de Deus, que tinham toda uma condição, um brilho, foi a influência da mulher. Então é isso que nós temos que entender, porque algumas mulheres se privilegiam da condição de não serem tão favoráveis, entre aspas, ao pecado. Mas a realidade é que os homens de Deus, eles buscam e alcançam um nível de santificação, às vezes, muito maior do que o das mulheres. Muito bem, essa foi a aula de hoje sobre o livro de Romanos. Então,
Tome nota agora da revisão, né? Vamos então para a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o capítulo 6 a 11 da Carta aos Romanos, discutindo temas polêmicos como batismo. Todos devem se batizar com o intuito de sepultar as práticas do velho homem espiritual. Liberdade. Não podemos confundir a graça com a liberdade de pecar. A prática do pecado gera consequências e a morte. Condenação. Cristo levou em seu sacrifício todas as acusações de Satanás e nos tirou da escravidão do pecado. Intercessão. Espírito Santo intercede por nós com sentimento e Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Dureza de coração. Deus pode criar situações de aparente oposição para nosso aperfeiçoamento. Pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra e temos que evangelizar. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.